Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal de casa. Mais uma vez estamos juntos pela graça de Deus. E é muito bom, todos os dias nos reunimos aqui e sabendo que você está reunido conosco também. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, professor. Tudo bem? Estudo maravilhoso nós tivemos hoje, não é isso? O clima de chuva aqui, de inverno, friozinho, mas sendo esquentados pelo calor da presença de Deus. Vamos agora nos ajoelhar e orar ao Senhor? Querido Pai, lhe pedimos ao Senhor a Tua bênção nesse momento, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração a Ti e que o Espírito Santo se torne presente em nosso meio e nos aqueça com o poder vivificante da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E precisamos avançar como um povo que serve ao Senhor. Por isso cantemos juntos agora o hino de número 344, Ó Cristãos Avante. Nesta semana nós estamos decorando o verso que está lá no livro de Mateus, do capítulo 7, do 6 até o 15. E convido você de casa nesse momento, que nós possamos falar junto o nosso versinho e que Deus possa nos ajudar a decorá-lo, para que assim possa ser gravado em nosso coração. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra,
e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as vossas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteçam que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Amém. Bom dia. Bom dia. Um bom dia para você que está em casa. Neste momento eu irei louvar o Senhor com o hino de número 480, em tuas mãos, que nós possamos entregar nossa vida ao Senhor neste dia e que nós não podamos fugir do chamado do Senhor, mas ir ao encontro dele.
Muito bem, nós estamos nas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso, né, irmão? Glória a Deus. E hoje o nosso estudo de hoje foi de alguém que também esteve nas mãos do Senhor, tentou sair destas mãos, mas o Senhor o retornou e ele voltou nas mãos do Senhor e tem lições profundas no livro de Jonas. Nesse dia de preparação, que o seu coração se encha da graça de Deus e que os ensinamentos hoje obtidos possam ser para reflexão na preparação para o Santo Sábado. Muito bem, nós estudamos hoje Jonas, capítulo 1 ao 4, que é todo o livro de Jonas, é este tanto de capítulos, né? E nós estudamos hoje também, irmão Pedro, o capítulo 22 já, do livro Profetas e Reis. Nós já demos uma grande avançada. Percebeu hoje que nós pulamos lá do livro de Reis para o livro de Jonas? Talvez na sua cabeça se confunde um pouco por que a gente fez isso, né? Por que o guia de estudo está assim? Mas isso é a beleza de fazer o ano bíblico. Aqui estão as sequências numa ordem cronológica. E aí você vai poder perceber que Jonas, na verdade, por mais que esteja lá no final do Antigo Testamento, não foi escrito tanto tempo depois daquilo que está escrito em Reis. São contemporâneos esses profetas todos, tá bom? Então vamos lá tirar as lições do livro de Jonas e assim aprender mais da palavra. Jonas era filho de um homem chamado Amitai. Você deve ter visto isso lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, quando nós lemos lá, né? E ele foi comissionado pelo Senhor, recebeu uma ordem divina. E nós podemos aprender uma lição profunda que é a primeira do livro de Jonas. Com a ordem divina vem o poder para cumpri-la. Jonas, ele não entendeu isso. Ele recebeu a ordem, mas ele não entendeu que Deus daria o poder para cumprir esta ordem. Por isso que, no primeiro momento, ele fracassou muito feio. E aí, no verso 2 do capítulo 1 de Jonas, vem dizendo o seguinte: a palavra do Senhor, ele disse assim, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus ordena, Jonas, se levanta. Esse termo se levantar é uma ordem dizendo, olha, vai lá, que eu estou contigo. E aí ele diz assim, olha, vai lá e contra a malícia da cidade de Nínive. Nínive, que foi por muito tempo a capital da Síria, uma grande nação que inclusive foi fundada por Nimrod. Lembra de Nimrod? Está lá em Gênesis 10, verso 11. E então essa grande cidade era uma cidade muito ímpia, com muita violência, e o livro vai destacar que Naum fala de uma cidade sanguinária. Nós vamos ver já isso, não é isso? E ali ela foi vista pelo Senhor como uma cidade digna de receber juízos, porque por muito tempo tinha sido dado misericórdia. No entanto, nós podemos ver no estudo de hoje que nem todos ali estavam entregues ao mal. Tinha pessoas sinceras. E foi por esses que Deus, ele olhou e deu a ordem a Jonas, vai até lá e clama, porque aqui em Jonas nós podemos encontrar que na teologia é chamada de profecia condicional. Se arrependesse aquele povo, Deus os salvaria, que de fato foi o que aconteceu, né? Agora, Jonas se levantou e foi? Bom, Jonas se levantou, diz o verso 3, Porém, Jonas se levantou, mas ele fez o contrário, para fugir da presença do Senhor. Ele de fato se levantou, obedeceu a ordem, porque Deus diz, olha, se levanta. Mas aí ele se levanta, ou seja, ele toma a decisão de ir mais contrário àquilo que Deus falou. E aqui começa o desfecho da história de Jonas. A gente pode perceber, e você em casa vai ler, vai poder ver conosco aqui o resumo da história, que Jonas ele vai e foge da presença do Senhor. Ele compra a sua passagem, não foi isso que aconteceu? Sim. Entra ali no navio, pelo menos ele não era caloteiro, né? Ele não tentou barganhar, ele pagou pelo menos a passagem, né? E entrou ali e ele vai para o porão. Agora, interessante que o verso 5, no finalzinho, diante da tempestade, diz assim, e tendo-se deitado, no finalzinho do verso 5, lá no porão, né, do navio, diz assim, dormia um profundo sono. A tempestade quase quebrando o barco ao meio. Os marinheiros desesperados e Jonas dormindo num sono profundo. Interessante que no hebraico essa palavra sono profundo, que é radã, significa que ele estava roncando. De fato era algo muito profundo mesmo. Era um sono que ninguém poderia acordar, nem mesmo aquela tempestade. Né? Exatamente. Agora, o mestre do navio ali, ele chega para Jonas e diz, o que está
está acontecendo? Né? Ei, macho, que negócio é isso aí, né? O que tu tá Diz o fazendo? cearense, né? Ei, macho, que negócio é isso aí? Tá dormindo, seu dormiu, tá roncando aí. Todo mundo ali em cima, tentando tirar água do navio, desesperado, clamando ao seu Deus, e tu aí dormindo. Dormindo. O que está acontecendo? E aí Jonas passa agora por uma situação, assim, vamos dizer, constrangedora. Ele diz, meu Deus, vão me descobrir agora, né? Eu me escondi aqui, mas eu fui descoberto. E ali é lançado as sortes, né? Para descobrir por que veio aquele mal, porque todo mundo clamando ao seu Deus. Não se resolvia. Faltava apenas Jonas. Será que foi este circunciso aqui que fez alguma coisa? E aí pergunta Jonas, no verso 8, Pedro, que eu me lembrei de uma coisa. O verso 8 faz essas perguntas, ó. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí perguntam para ele, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Sabe, Pedro, eu comportei por mais de um ano em 2 estados, Ceará e Amazonas. E na comportagem nós aprendemos, comportagem evangelística é um projeto da Igreja Adventista, onde jovens universitários eles vendem manuais para tanto custear a sua faculdade, mas também para pregar o evangelho através da literatura, ok? E ali nós somos ensinados assim, olha, quando você chegar na casa de alguém, diga de onde você é, qual é o seu nome e o que você está fazendo ali. Né? E nós chegávamos na casa de alguém e apresentávamos, bom dia, meu nome é Francinaldo, eu sou de Itapipoca, no Ceará, sou estudante universitário, eu faço parte do Serviço Educacional Área de Saúde. Gostaria de alguns minutos da sua atenção? E assim a gente começava uma conversa com a pessoa. Perguntaram isso para Jonas, qual é a tua ocupação? De onde é que você vem? Qual é teu povo? Aí no verso 9 ele dá uma resposta magnífica. Ele diz assim, ó, e ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. E o resto do capítulo vai dizendo que o povo, ele temeu quando Jonas falou isso. Que ele serviu ao Deus que fala que é o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Os povos pagãos, eles admiravam as suas divindades pelo que caracterizava elas, né? Baal e Astarote lá no tempo de Elias, né? Que os deuses da fertilidade, eles temiam isso. E neste caso aqui, Deus que fez o mar, a terra seca, era a situação que eles estavam passando, uma grande tempestade. Se esse Deus era o Deus que fez o mar, ele era o Deus que podia acalmar a tempestade. Então agora eles temem. E agora, Jonas ele diz assim, olha, o único jeito para vocês se salvarem, salvar toda a tripulação, salvar o navio, é fazer o quê, Pedro? Era lançar ele ao mar, né? Lançar ele ao mar. Era a única solução. Será que o Jonas estava sendo sincero? Ou ele estava, assim, tentando, tomara que eles tenham pena de mim, não me joguem de fato, né? Foi ele que se voluntariou para ser jogado ao mar. A gente vê isso no relato. Mas algo muito interessante é que antes deles lançarem sorte, no próprio livro Profetas e Reis, na página 267, vem dizendo que o chefe do navio pede para que ele primeiro fizesse uma oração. E o que acontece quando ele faz a oração? Deus não responde. Fica tudo em silêncio. E aí, então, eles têm que se ater a um ato pagão, que é lançar sorte para ver se encontram onde estava o erro de toda aquela tempestade para que pudesse ser lançado ao mar. E algumas bíblias vêm dizendo que foram lançadas fazendas. O que é essas fazendas? Será que é boi, gado, vaca? Quando eu li a primeira vez eu pensei que era, mas não era mercadoria. Algumas bíblias vêm trazendo essa tradução. E é somente isso. E o que acontece? Após eles lançarem sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E aí ele então se voluntariza para que ele fosse jogado ao mar, para que então se cessasse toda a tempestade. Olha que bonito. Nesse ato, ele teve um pouco de humildade, pelo menos para se oferecer. Mas não sabemos o que era o verdadeiro intuito do coração dele, né? O que verdadeiro impulsionava. Ok, mas uma coisa que me chama a atenção, e eu gostaria de fechar esta parte, e nós vamos dar seguimento no Profetas e Reis, é a sinceridade do coração daqueles marinheiros. Verdade. Porque quando Jonas diz assim, olha, me joguem ao mar para que acalme a tempestade, diz aqui o versículo 13, que ele diz assim, olha, entretanto os homens remaram para fazer voltar o navio à terra, mas não podia. Jonas, por mais que falasse, me joga ao mar, a primeira atitude deles não foi jogar Jonas ao mar. Foi se esforçarem para salvar. Exatamente, para poder voltar o navio à terra seca pelas próprias forças. Aí quando eles viram, realmente não tem jeito, a gente vai ter que jogar este nosso cego aqui no mar, então vamos lá, joga ele. Mas eles fizeram oração a esse Deus
que Jonas apresentou para ele. Senhor, nos perdoa, não coloca o sangue deste aqui inocente, que não era tão inocente assim, né? Sobre nós, mas a gente vai ter que jogá-lo ao mar. E ali Jonas é jogado ao mar, né? Mas Deus, na sua misericórdia, porque na verdade ele estava ensinando a Jonas algumas lições aqui, né? Ele coloca ali um peixe que não era uma baleia, tá bom, irmãos? Assim como lá no Jardim do Éden, o fruto proibido não era Não uma era uma maçã, ou pelo menos ninguém sabe o que era, tá bom? Então somente fala o verso 17 que era um grande peixe para ali engolir a Jonas. Imagine que peixe grande mesmo, né? Para engolir Jonas, que se fosse do meu tamanho ele passaria assim, né? No comprido, assim, mas com certeza ele era maior. Então Jonas, ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, faz uma linda oração, Deus escuta aquela oração, manda que o peixe o vomite na terra, né, ali na beira da praia, e dá de novo a ordem, volta a Nínive, vai para lá, faz o que eu te pedi, porque lá tem pessoas sinceras. E é interessante que neste relato de Jonas nós podemos aprender que nós só vamos até onde Deus permite. Deus, ele coloca um limite. Ele permite as situações, ele até cria outras situações para nos ensinar lições, mas só vamos até onde ele permite. E ele permitiu Jonas, tá bom, Jonas, você já ficou aí muito tempo escondido nesse porão, vou te revelar, ficou 3 dias na barriga do peixe, vai sair, porque eu tenho um propósito para ti. E é interessante que ele prega na cidade, o rei da cidade faz o decreto, todo mundo jejua, inclusive os animais, né? Inclusive os animais, e o povo se arrepende, e Jonas, ele fica zangado, porque diz o verso 10 do capítulo 3, Pedro, que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Muita gente pega esse texto e diz assim, olha, Malaquias 3,6 e Tiago 1,17 diz que Deus não muda. Dele não há sombra de variação. Por que que diz novamente na Bíblia, e nós já lemos isso outras vezes, que Deus se arrependeu? Voltou atrás. Não é exato? Então, Deus não muda. O que muda são as circunstâncias. Exatamente. Profecia condicional, como nós já falamos, é aquela em que Deus, ele anuncia o castigo. No entanto, ele fala em uma linguagem humana. Quando fala que Deus se arrependeu. Para entender que se o povo de fato se arrependesse porque era uma condição, é como a instituição do templo, lembra lá? Se o meu povo, olha a condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí veria as bênçãos. Se não chamasse, se não voltasse ao Senhor, veria as maldições. Exatamente. Ok? E aí então, este relato, essa parte bíblica, nós podemos ver Jonas desagradado, querendo perder a própria vida, porque ele, né, nós lemos isso, disse, meu Deus, eu preguei, avisei que ia acontecer isso, e não aconteceu, eu vou ser tido como o quê? Mentiroso, falso profeta. Um falso profeta. Ele temeu mais por sua reputação, olha o egoísmo, né? Verdade. Do que pela salvação dos outros. Ele era um homem muito egoísta e Deus queria ensinar e cria ali uma árvore, né? Uma arvoreira, como diz algumas versões, e ali faz uma sombra, Jonas dorme, né? Agora, depois Deus retira a sombra, Jonas acorda, fica revoltado. Pede para morrer de novo. Pede para morrer de novo, né? E diz, eu tenho razão de querer morrer, né? Eu tenho razão. E aí Deus diz, que é isso, Jonas? Você tem piedade, você fica triste por causa de uma planta que você nem teve trabalho de fazer ela nascer, de cuidar. E eu não teria pena, piedade, compaixão de mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão esquerda e a mão direita. E a mão direita. Que são pessoas sinceras. Que grande ensinamento. E o livro de Jonas termina com uma interrogação, né? Sim. Então, com certeza, depois disso, Deus continua usando, falando com ele. Mas, no livro Profetas e Reis, no capítulo de hoje, nós temos algumas lições a mais sobre este assunto. Muito bem, no capítulo 22 do Profetas e Reis, vem nos apresentando Nínive como uma das maiores cidades ali, né, daquela época, e nós podemos ver que ainda havia esperança para aquela cidade. E Jonas, pela misericórdia de Deus, foi o encarregado para levar a esperança de salvação para aquele povo. Agora é interessante que Jonas, ele fez algo
que foi desagradável ao Senhor. Ele duvidou do seu chamado. Verdade. Olha aqui o capítulo 22, no parágrafo que começa como o profeta. Esse parágrafo vai explicar sobre a dúvida que Jonas teve do seu chamado. Como o profeta se pusesse a pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades desta comissão, foi tentada a pôr em dúvida a sabedoria do chamado. Do ponto de vista humano, parecia que nada se poderia ganhar em proclamar tal mensagem nesta cidade tão orgulhosa. Ele esqueceu por um momento que o Deus a quem servia era todo sábio e todo poderoso. Enquanto hesitava, duvidando ainda, Satanás sobrecarregou com o desencorajamento. Então, olha que interessante, a dúvida leva ao desencorajamento. Exatamente. Você duvida e a consequência disso é você se desanimar também. E você, em algum momento da sua vida, já deve ter encontrado situações ou pessoas em que diz assim, isso não tem jeito. A gente fala assim, né? Só Jesus na causa. Porque, de fato, se realmente nós colocarmos Jesus na causa, a coisa resolve. Mas o problema de Jonas é que ele não quis colocar Deus na causa, porque ele achou que não teria jeito para aquela cidade. De tão ímpia que ela era, inclusive Nínive, os ninivitas, a Assíria, por muitas vezes foi contra o povo de Deus. Né? E Jonas talvez guardasse alguma coisa no seu coração em relação a isso também. Né? Então Jonas disse, nossa, como é que eu vou pregar para um povo que não quer nada com Deus? Eles não vão aceitar, eu vou lá fazer o quê? Sabe? E é muito errado nós pensarmos isso. Porque na pior situação que possa se encontrar alguém, nós também não somos melhores que outras pessoas. Por mais que nós não sejamos como um bêbado que está lá na sarjeta, mas em nosso coração é ruim ainda. Nós temos muitas coisas a mudar. Então, se há jeito para nós, se Deus ele tenta, se esforça para nos salvar, o Espírito Santo trabalha conosco, por que não trabalharia conosco? E ele quis ensinar Jonas isso, porque Jonas fugiu. Por que ele seria melhor que os ninivitas? Se ele estava fugindo de uma ordem direta do Senhor. Então, Deus quis ensinar isso, e ele diz aqui que ele colocou estranhas providências no caminho de Jonas. Exatamente. Né? Provas, dificuldades, para que Jonas refletisse. O que é que você está fazendo, cara? O que você está pensando que eu não sei das coisas, né? E é interessante que Jonas, ele fugia, mas ele fica com aquela angústia, né? Fiquei imaginando, enquanto Jonas estava naquele porão, daquele navio, antes de dormir, eu fiquei imaginando quais seriam os pensamentos de Jonas. O que é que ele pensava? Sabe, porque quando nós sabemos aquilo que nós temos que fazer e não fazemos, ou por covardia, ou por negligência, ou por fraqueza, o Espírito Santo toca a mente. Verdade. Eu imagino Deus falando com Jonas e Jonas naquela angústia mental também. Né? Como é que ele estava naquela situação. Agora, Pedro, a oração de Jonas foi uma oração sincera, não foi isso? Sim. Agora, ele foi livre da boca ali do peixe, ou melhor, as consequências, né? Da boca do peixe é boa, né? Deus o tirou do ventre do peixe para ele voltar, ou para ele a Nínive, porque ele nem tinha ido ainda, né? Para pregar. Agora, interessante, como foi essa pregação dele? O povo, ele aceitou? Os ninivitas aceitaram assim de logo ou demoraram muito tempo? Não, foi de pronto. Na verdade, os que já foram ouvindo já foram buscando se arrepender. E o rei, observando aquela cena, decretou o quê? Decretou um mandado para toda a população que eles mantivessem e tivessem um jejum, até mesmo os animais deveriam jejuar. Uhum. E aquele ato foi de tanta sinceridade diante de Deus, que Deus quis voltar atrás naquele juízo que ele havia imputado sobre aquela cidade e fez com que não somente o rei, mas também toda a cidade desfrutasse daquele momento de bonança diante do juízo que Deus havia de dar sobre aquela cidade. Professor, na página 270, no segundo parágrafo, vem dizendo como que foi a mensagem. A mensagem não foi em vão. E o próprio início já vem dizendo essa palavra. A mensagem não foi em vão. O clamor que soava através das ruas da ímpia cidade ia passando de lábio em lábio até que todos os habitantes tivessem ouvido o assustador anúncio. O Espírito de Deus imprimiu a mensagem em cada coração.
e levou multidões a tremerem por causa de seus pecados e se arrependerem em profunda humilhação. Na verdade, nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro, né, professor? Aquela cidade somente recebeu o perdão de Deus pelo arrependimento que eles tiveram. E está aqui algo muito difícil que nós precisamos buscar. Arrependimento verdadeiro não é fácil. Nós temos remorso quando nós pecamos. Mas quando nós temos um verdadeiro arrependimento, nós não pecamos novamente. Talvez você que está em casa já sentiu alguma vez aquele remorso sobre algum erro, algum pecado que você havia cometido, mas depois acabou caindo novamente. Saiba que isso não foi um arrependimento verdadeiro. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, aquele pecado se torna tão horrendo diante de nossos olhos que nós buscamos não cometê-lo novamente. E foi isso que aquele povo teve, um arrependimento verdadeiro. E interessante, Pedro, neste parágrafo, Sim. eu vejo a missão que a Escola de Profetas tem. Nós somos ensinados aqui na escola de que ao irmos a uma cidade, assim como Nínive, onde tem pessoas que não sabem distinguir entre a mão esquerda e a mão direita, nós temos que ir até a última casa. E eu imagino que, e diz o parágrafo que Jonas passou a mensagem, foi de lábios em lábios, até chegar à última pessoa, até chegar à última casa. Missão concluída. Agora, interessante que o Jonas, esse relato de Jonas nos ensina que a obra é de Deus e não é minha. Porque se fosse de Jonas, a obra, se fosse concluída, se fosse para ser feita por meio de Jonas, de fato não teria sido realizada, porque ele não queria fazer isso. Realmente. Né? Então a obra não é minha, a obra é de Deus. E quando eu entendo isso, eu me coloco numa posição de salvação. Tanto minha como na salvação do outro. Agora, Pedro, passando aqui para o final, Deus ensina lições objetivas para Jonas. E Deus, ele mesmo dialoga com Jonas. É verdade. Interessante, eu acho incrível essas partes da Bíblia com tantos detalhes, porque Deus, como diz os Salmos, né, ele vê a necessidade do aflito, do que está oprimido. Jonas estava desanimado, desencorajado, e Deus agora dialoga com Jonas, Deus dialoga com todos nós, né? E avançando mais ainda, diz que Deus, por sua misericórdia, né, ele usa o exemplo de Jonas para os dias finais também, né? Aquela cidade de Nínive se compara às grandes cidades hoje que estão imersas na impiedade, na violência, né? Na fraude, no suborno, era tudo isso que envolvia Nínive. E da mesma forma como envolve as nossas cidades hoje. Agora, se teve misericórdia para Nínive, há hoje também para todas as pessoas, e nós somos comissionados, assim como Jonas, a levar estas mensagens. Agora, Pedro, o que eu não poderia deixar de destacar é a paciência de Deus, tá bom? Que eu serei paciente para comentar isso depois que a professora Joana comentar. Irmão Francinaldo e irmão Pedro, eu fiquei pensando no estudo de hoje uma coisa muito importante que muitas vezes nós caímos. Jonas, ele não entendia o propósito de Deus e nem tinha o Espírito de Cristo para pregar a mensagem. Eu fico pensando como foi que ele pregou essa mensagem a Nínive. Se ele não esperava, embora que ele soubesse que Deus era misericordioso, e essa era a chateação dele, que ele sabia que Deus ia poupar a cidade se a cidade se arrependesse, mas eu imagino com que espírito ele deve ter pregado. Não com o espírito de salvação, de dizer, eu quero que vocês se arrependam, talvez até irado, talvez até meio assim ameaçador, né? De dizer, olha, Deus vai. Eu fico imaginando como deve ter sido. Agora, que espírito diferente de Jonas para o de Abraão. Quando Deus se aproxima dele, diz assim, preciso destruir Sodoma e Gomorra. E qual é o espírito de Abraão? Intercessão. Senhor, mas e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade inteira e os justos também? Deus disse, não, Abraão, eu vou poupar a cidade inteira se houver 50 justos. Mas, Senhor, e se tiver 45? E se tiver 40, 30, 20, 10? Olha que diferença de espírito, né? Abraão possuía o espírito de Cristo. Ele intercedia, ele sofria por aquele que poderia perecer. E na cidade havia 120 mil almas que se renderam a Jesus. Imagina isso. Como nós precisamos ter o espírito correto para pregar a mensagem de Deus. Não é só falar a verdade.
Você precisa ter no seu coração anseio, desejo de tirar o outro da miséria. E quando você tem o desejo de tirar o outro da miséria, você não expõe, você não critica, você não fere, você não machuca. Você cobre e ampara. E você fala assim, vamos, eu sei um caminho melhor. Vamos lá, vamos fazer dar certo. Intercede, ora e sofre junto. Então o Espírito de Cristo é o Espírito que Abraão tinha. E era o Espírito que Jonas precisava desenvolver. E é o Espírito que eu preciso desenvolver. É o Espírito que cada um de nós precisamos desenvolver. Irmão Pedro, no parágrafo que começa, Deus concede ao homem um período de graça, diz o seguinte, ó. Deus concede ao homem um período de graça, mas há um ponto além do qual a divina paciência se esgota e os juízos de Deus se seguem seguramente. O Senhor trata pacientemente com os homens e com cidades misericordiosamente, dando advertência para salvá-los da ira divina. Mas virá o tempo quando não mais se ouvirão súplicas por misericórdia, e o elemento rebelde que continuar a rejeitar a luz da verdade será arriscada, em misericórdia para com eles mesmos e para com aqueles que de outro modo seriam influenciados por seu exemplo. Nós vemos os sinais da volta de Cristo, nós sabemos que o tempo de oportunidade está se findando, e como Nínive, nós precisamos de um arrependimento rápido, sincero, de verdade mesmo. Agora, o espírito de Jonas em relação à pregação que a professora Joana mencionou, na verdade isso eu resumi o estudo de hoje, Pedro, em uma palavra. E uma palavra que está incluso no verso que nós estamos decorando esta semana, é Mateus 7,12, né? Tudo que vós quereis que os homens vos façam, faça também a eles. E essa palavra eu resumi em empatia. Empatia é aquela posição que você se coloca no lugar do outro, de forma que você age e pensa como o outro, se estivesse nas mesmas circunstâncias. Exatamente. Jonas, ele não teve a empatia por Nínive, mas Deus teve empatia por Jonas. Deus, ele tem empatia por nós. Talvez você, nesses dias, nessa mais de um ano já de pandemia, tenha se preocupado, tem estado na ansiedade. Você tem visto a situação do mundo, tem clamado a Deus e tem buscado uma solução. Deixa eu lhe dizer, Provérbios 12, verso 25, diz que a preocupação e a ansiedade deprimem. Agora, um espírito que é reclamão, que se angustia, que vive nessa depressão, nessa ansiedade, né, precisa de uma palavra de apoio, de uma palavra de segurança. E para assim renovar as forças, e nós encontramos isso na palavra do Senhor. Que você no dia de hoje possa acalmar o seu coração, a sua ansiedade, a sua preocupação com o apoio da palavra de Deus. E assim nós possamos alcançar os requisitos para ter a proteção especial do Senhor para estes últimos dias. Amém. Vamos orar então, irmão Pedro? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção para esse novo dia. Convido a você que está em casa. Querido Pai, somos imensamente gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não nos trata da maneira como nós merecemos, mas com amor e misericórdia. É verdade. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida. Obrigado porque o Senhor se compadeceu um dia de Jonas, também se compadeceu um dia de Nínive, mas obrigado também porque o Senhor se compadece de nós hoje, Senhor. No dia de hoje, que o Senhor possa trazer salvação, cura, libertação, Senhor. Abençoa estas pessoas que estão em casa. Abençoa, ó Pai, com grandes bênçãos, as pessoas que têm compartilhado os vídeos, que têm, Senhor, difundido a luz da Tua Palavra, o Evangelho em geral. Abençoa, Senhor, os missionários que têm feito esse trabalho de forma integral, que têm lutado e assim como uma voz de advertência ao mundo tem levado, Senhor, a esperança da salvação. Mas, ó Pai, nós te pedimos no dia de hoje, com um pedido muito especial, por arrependimento verdadeiro. Que este tempo de oportunidade que o Senhor tem dado a nós, tem dado ao mundo, possa, Senhor, ser aproveitado. Amém. Mas nós não temos isso dentro de nós, por isso nós te pedimos o arrependimento.
por tua bondade, nos conceda o verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã. Tchau, Até tchau. amanhã.